tecnicamente eu vou em uma viagem. Quer dizer, eu não sei se pode ser chamado de viagem. Mas, vamos chamar de viagem por enquanto. Então, arrume-se com isso. Bom, nesse ângulo a iluminação não tá me favorecendo muito, considerando que ela tá aqui. E que eu devia estar gravando virado pra lá. Mas, sei lá, né? Vai ficar assim também. Então, como vocês como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, tanto na thumb, eu vim pra Ametista do Sul e eu vou tentar gravar o máximo que der pra mostrar pra vocês. E eu comecei já com os meus né? Cara, legal que eu botei esse negócio aqui atrás. Nem aparece por causa da iluminação. Não dá nem pra ver o que tá escrito. Olha isso. Tentei ver se vai mudar alguma coisa, mas não mudou nada. Enfim. Eu já esqueci o que eu ia dizer. Eu vou pra Ametista do Sul. Vou tentar gravar o máximo que der. Claro que eu também não vou poder mostrar tudo. Afinal, o interessante, o ideal seria que vocês fossem até lá conhecer. Até porque a experiência é muito melhor, né, de você ir lá. E também que eu não sou muito blogueira, então a chance de ficar tudo tremido é muito alta. Mas enfim, eu vou, obviamente, usar uma calça preta. Não, nem pra ver. Calça preta, jeans preto, né? Porque é minha calça favorita também. Só que eu tô indecisa em uma coisinha, né? Se eu uso a minha camisa do Sukuna, que a cabeça não tá nem aparecendo. Minha camisa do Sukuna. Ou essa outra aqui. Tá escrito lá, Casa de Gael. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, deixa quieto. E a minha do Sukuna, ela já é diferente. Ela já tem mais cores. Ela é tipo um marrom escuro, quase preto, sei lá. E ela é nessa cor aqui que... Eu ia dizer que isso aqui é vermelho, mas isso aqui tá mais pra rosa, sei lá. Olha que bonito. E eu não sei com qual que eu vou ir ainda. Mas provavelmente eu vou optar por uma camisa preta. Totalmente preta. Porque, né? Calça preta, camisa preta. O tênis provavelmente também vai ser preto. E claro que, dependendo como a gente for, vai ser frio. Então, peraí, deixa eu pensar a marca. Um casaco preto. Não dá nem pra ver o casaco, mas enfim. Vou mostrar assim, mas não vou mostrar a marca. Pra vocês saberem qual casaco que é. Até porque o casaco é preto, gente. Tá meio... A iluminação aqui tá ruim. Não vai aparecer o casaco. E eu também não tô conseguindo mostrar direito, então ajuda muito. É só um casaco preto também, né? Que se dane. E se for mais frio ainda vou usar esse moletom aqui, ó, lindão. Esse aqui não tem como tampar, a marca é muito grande. Mas esse aqui é um que eu gosto bastante. Ele é verde escuro aqui em cima. E ele também é preto. E branco. Quer dizer, isso aqui pode ser chamado de branco ou é cinza? Não sei, cinza claro talvez. E atrás ele também é preto. Diferente do outro que é igual a esse, só que vermelho. Que ele é todo vermelho, branco e preto. Porque ia ser mais legal se ele fosse assim, né? Tipo, vermelho em cima e o resto tudo preto, mas enfim, ele é vermelho. Então, acho que vão ser essas roupas aqui que eu vou usar. E tava pensando em fazer uma maquiagemzinha básica. Tipo, não, só pra fingir que eu usei alguma coisa também, né? Só pra tirar umas fotinhas legal. Fazer, talvez
um rímel, um delineado, alguma coisa assim, passar um batomzinho. Até porque eu não sou muito boa com maquiagem, então, né, melhor eu não tentar exagerar porque vai ficar horrível. Eu vou dar um corte aqui, vou colocar as minhas roupinhas e eu já vou fazer essa maquiagem básica, básica do básico. E lembrando que eu não sei fazer maquiagem, então se ficar ruim, é porque eu não sei, eu tô já avisando que eu não sei. Então, eu já volto. Já estou aqui com minha roupinha de sair. Eu vou só... Eu ia botar um tênis, mas nem vai aparecer meu pezinho. Mas enfim, eu ia botar esse tênis aqui, mas ele tá limpo, né? E eu tenho um tênis que eu usei uma vez só. Então eu acho que eu vou usar ele de novo. E... Bom, é isso. Eu assim não garanto que eu vou gravar muita coisa, acho que eu já falei isso, né? Não garanto que eu vou gravar muita coisa, principalmente a rota, né? Tipo a viagem pra ir daqui até lá. Até porque a gente vai ir de moto, então eu sou medrosa pra gravar em cima da moto. Também nunca cheguei a cogitar na ideia, até porque atrapalhada do jeito que eu sou, facilmente derrubaria meu celular. Isso não ia ser legal. Então, é, bora lá. Oi, eu vim do futuro agora pra narrar toda a trajetória. A começar por... Eu criei coragem pra gravar vídeo, assim, em cima da moto. Não sei se ficou muito bom, claro que não ficou. Mas, eu criei coragem e, tipo assim, eu gravei uma coisa muito interessante. Que a gente tava indo e... Bom, a gente se deparou com outras 3 motos que estavam meio que... Estavam todos juntos, né? Eram acho que 5 pessoas, 3 motos. E eles estavam, tipo, um atrás do outro, né? E aí a gente, chegando, a gente acabou entrando nessa fila e pareceu que todos nós estávamos indo juntos. Sendo que não era, era tipo, nós sozinhos e os 3 juntos. Mas ficou parecendo que nós 4 estava junto. E eu gravei, tipo, uns 3 vídeos, mais ou menos. Inclusive um deles, eu acabei gravando a ultrapassagem ali, né, que... Bom, vocês vão ver aí. Claro que vocês vão ver sem som também, né, porque o som ficou horrível, né, eu gravei com o celular, e aí com o vento, né, ficou um som bem ruimzinho. Mas, foi isso, né, tipo, não é lá grandes coisas, são só 4 motos enfileiradas, né, andando por aí, uma ultrapassagem, né, e é isso, basicamente, não é lá grandes coisas. Mas enfim, voltando à nossa rota, eu gravei também quando a gente chegou em um posto de gasolina. E claro, a gente chegou pra pedir informação, né, sobre um restaurante, porque eu tava com dificuldade pra achar no Google Maps, eu não sei muito bem, não entendo muito bem o Google Maps. E o meu cabelo, sério, eu vou te contar, meu cabelo tava horrível. Porque a viagem inteira, ele ficou tipo uma ponta, assim, pra trás. No vento, assim, voando ao vento. E ficou horrível, meu Deus do céu, tipo, todo enliado. Sério, ainda bem que eu levei uma escova de cabelo junto, né? Porque senão... Inclusive eu tenho aqui a minha salvadora. Peraí. Eu tenho aqui a minha salvadora. Foi isso aqui que me salvou. Inclusive eu tô na frente do Afonso, coitado. Ele nem tá aparecendo. Deixa eu fazer um negócio. Fica aqui. Eu fico no meio. Enfim. Aí a gente chegou num restaurante. Ele era tipo especializado em comida peruana. Acho que é assim que fala, especializado, sei lá. Enfim, ele tinha culinária peruana. E aí a gente chegou lá, eles deram o cardápio da casa
E depois eles deram um cardápio com coisas mais padrão, assim, sabe? Comidas diferentes, tipo hambúrguer, essas coisas mais simplesinhas. E aí eu tava olhando o cardápio da casa e eu vi que tinha camarão. Eu pensei, cara, eu sempre quis, tipo, experimentar, né, camarão. Era uma coisa assim que eu queria comer. Só que eu não fazia ideia de como é que era camarão. Nunca tinha, tipo, eu nunca tinha visto. Eu sabia como é uma lagosta. E eu pensei, camarão deve ser um pouco parecido e tal. Até eu ver uma foto. É, eu vi essa foto recentemente, então. Mas é claro, eu não comprei. Não pedi camarão. Porque camarão estava. Era recheado com abacate, alguma coisa assim. E eu não gosto de abacate. Eu sou tipo contra abacate. Eu não comi. Aí não ia querer, né? Tipo, o que adianta? A primeira vez que eu comer camarão, ainda comer camarão com uma coisa que eu não gosto. Então acho que não vale a pena. Aí a gente pediu, né? Tipo, a gente tava num restaurante especializado em comida peruana. A gente pediu o quê? O mais simples de tudo, um hambúrguer. Exatamente. Enfim, tem algumas fotos. Fotos eu não sei, mas tem alguma coisa que eu gravei lá no restaurante. Pouca coisa também, ele tava um pouco vazio. E por isso que eu gravei. Se ele tivesse cheio, eu não ia, eu não ia gravar. Não tenho essa coragem, tipo, pra ficar ali com o celular gravando tudo e todos. Aí, enfim, também tentei evitar de gravar pessoas. Mas enfim, a gente comeu, que por sinal eu nem venci comer, né? Venci um jeito certo de falar. Eu não consegui comer tudo. Então, é. Mas também a gente pediu um. Era hambúrguer. Um super hambúrguer pedra, alguma coisa assim. Ele tinha dois coisas de carne, sabe? Bem pequeno, sabe? E aí eu não aguentei, era muito grande pra eu comer. Que por sinal, hambúrguer é muito parecido com X, né? Quer dizer, tipo, hambúrguer e X é a mesma coisa, só que tamanhos diferentes. Ou um é uma variação do outro, ou eles tecnicamente são primos, ou eles são completamente diferentes, porque vai tipo com as mesmas coisas. Ou literalmente as mesmas coisas. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu vou deixar aí pra edição responder, porque, sei lá, foi uma curiosidade que bateu agora, eu quero descobrir, né? Pra quem não sabe o que é X, isso aqui é um X. E olha a diferença entre um X e um hambúrguer. E daí a minha edição aí explica o que é o que. Enfim, depois de almoçar, a gente foi de novo, né? Pra moto agora pra fazer as nossas. Eu esqueci. Enfim, pra ir conhecer o lugar. E aí então a gente foi na praça ali, não sei se é o centro da cidade, o que é, mas enfim. Aonde tem a pirâmide. É óbvio que eu não vou lembrar o nome, mas é a pirâmide esotérica, não sei, alguma coisa assim. Eu vou botar o nome na tela. Aonde tinha um letreiro também. E do outro lado da rua tinha uma torre, uma igreja, enfim. Eu já fui nessa igreja uma vez, em 2018. Não, 2019 talvez. É um lugar muito lindo, mas no momento que a gente foi, acho que ela estava fechada, então não dava pra visitar. A gente foi num domingo, eu acho, e muita coisa estava fechada. Então não deu pra visitar muita coisa. Ah, então a gente estava no letreiro tirando umas fotos. Inclusive, gente, olha que foto linda. Olha essas fotos aqui, ó. Vou deixar elas aí no cantinho pra vocês verem. Tipo, cara, olha, eu, tipo assim, desculpe por falar isso, mas eu me acho uma pessoa feia, mas nessa foto eu fiquei bonita. Eu, tipo assim, a única diferença é que foi tirado com um celular com câmera boa. Que não é o meu celular.
Então, sei lá, né? Tipo, eu achei bem bonitona, assim. Tipo, nossa, quase parece outra pessoa. Então, sei lá, né? Onde é que eu tava? Ah, sim, a gente tava no letreiro e tinha uma fonte lá. Coisa mais linda, inclusive. E aí eu gravei um vídeo. Que, né, eu vi uma placa lá. Resolvi gravar um vídeo que foi esse aqui, ó. Aqui, ó, Ametista do Sul. E olha aqui, ó. Se tem placa... Peraí. Se tem placa, tem história. Não consigo apontar pra placa. Aparentemente eu tenho uma bela dificuldade pra apontar nas coisas que estão atrás de mim, né? Isso já foi bem reparado no vídeo. Mas é aquilo, né? Se tem placa, tem história, muita gente já deve ter feito aquilo. Enfim, depois a gente arrumou o Google Maps e fomos então para o nosso primeiro lugar, que também foi o único, né? Que não deu pra ir a outro lugar. A gente não fez todas as coisas naquele lugar. Mas, bom, a começar foi esse lugar aqui. Tipo, ele parece pequenininho, né? Tipo, só tem uma casinha, uns negocinhos. A gente tava, inclusive, no Balanço Infinito, não sei. E dali a gente seguiu, a gente desceu lá embaixo pra ver, né, as coisas que tinha pra fazer ali. E eram, acho que, 6 coisas pra fazer. Aí, a gente pegou todas. Não fui eu que paguei, porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro pra nada. Mas a gente tentou, né, ir em todas. Então, pra começar, a gente entrou nos túneis, que por sinal tem um vídeo aqui. Jesus. Ah, não. Mapa do túnel, que legal. Sabe decorar mapa? Porque eu não sei. Ai, que top. Ai. Sim, Adri, uma grande dificuldade para ler mapas. O mapa é literalmente uma linha reta. Uma grande dificuldade. Eu não tinha visto que era uma linha reta, tá? Eu tinha visto o mapa e eu já... Enfim, não reparei que era uma linha reta, então... Enfim. Aí a gente seguiu. Tinha uma mulher lá, né, que tava contando a história de umas outras pedras que não foram encontradas por mineração, eu acho. Foram encontradas num rio. Eu vou botar o nome aí na tela porque eu realmente não me lembro. Eu tava gravando, gente, e eu tinha que prestar atenção na câmera e prestar atenção ali, né? Só que igual, né? Tipo, a gravação ficou horrível, então não tem como eu botar aqui. Enfim, eram pedras encontradas num rio. E aí elas simbolizavam, cada uma delas simbolizava, tipo, saúde, amor, essas coisas. Claro, elas eram um pouco caras, elas vinham dentro de uma caixinha e não era aquele... Vinham dentro de uma caixinha e não dava pra abrir ela. Por quê? Porque é pra você... Tipo, ao invés de você escolher a pedra, é pra pedra te escolher. Então... Ela era um pouco cara, então acho que pra comprar não dava muito certo. Não sei se não era R$ 30. E tinha umas outras lembrancinhas lá também. Só que igual a gente não... Eu pelo menos não tinha dinheiro pra nada. Então, se você for pra Metista do Sul e quiser levar algumas lembrancinhas pra casa, você precisa levar dinheiro, e muito. Né? Porque é pra você aproveitar bem, né? Fazer todas as coisas que tem pra fazer, comprar as lembrancinhas que você quer, enfim. Aí, passando por isso, a gente foi em uma salinha que tinha lá pra ver um vídeo de como da teoria, eram 2 teorias de como as ametistas foram, de como elas surgiram. Claro que essa parte eu também não pude gravar, né? Mas, enfim, não deu pra gravar essa parte, mas tudo bem. A parte que eu pude gravar foi depois, quando a gente saiu dessa sala, que tinha inúmeras pedras assim na parede, com os nomes de cada uma. Enfim, uma coisa, tipo, uma pedra mais linda que a outra. E várias
tipos diferentes de pedra. Eu vou deixar os vídeos aqui pra vocês verem. Enfim, depois de ver as pedras, né, a gente foi... Por sinal, é uma coisa que eu não falei. Dava também pra ver as pedras com lupa ou outras coisas, né, tipo, pra você ver melhor as pedras. Eu, claro, não gravei como é a imagem com as lupas, eu esqueci. Mas enfim, vocês podem ir lá algum dia se quiserem, se tiverem vontade. É um lugar bem lindo pra conhecer. E basicamente a cidade inteira é um ponto turístico, se parar pra pensar. Em todo lugar tem pedras de vários tipos, enfim. Depois disso a gente foi numa outra coisa, que a gente entrou no túnel daí. Que lá eles mostraram, tipo, as ferramentas usadas pra... Tipo, antes, né, o... Como é que eu posso dizer? A sequência, assim, de ferramentas e a evolução delas. Então, tudo muito interessante pra se conhecer. E, claro, eu também gravei um vídeo lá, sempre evitando de mostrar o rosto das pessoas, porque eu ainda não teria, como é que eu posso dizer? Eu não teria recurso pra borrar o rosto das pessoas, então eu evitava de mostrar. Mas enfim, fique aí com os vídeos, né, da explicação. Em 1930, na lavoura, os agricultores, passando os arados, eles enroscavam no geodo, nas ágatas, mas eles não sabiam se tinha valores ou não, deixavam todo espalhado pela lavoura. Em 1935, chegou o pessoal de Soledade, colocar as ágatas, os geodos tinham valor, começaram a juntar ele para comercializar. Antigamente, eles eram usados como moeda de troca, mas depois começou a agregar valores, já mudou. As cavas não eram feitas na laje, as cavas eram feitas na terra. Por isso que naquele tempo eles não eram chamados de geodo. Eles eram chamados de tatu. Eles eram encontrados na terra, chamados de tatu. Na lavoura, pegava lança ou a sonda, como é chamado, hein? Ficava na terra. Quando pegava esse tatu, dava um artrito diferente. Daí começavam a cavocar com o picão, tirar a terra com uma faca. Ali estava esse tatu. Ele dava todo trincado, com um barro vermelho dentro dele, levado para casa para lavar, para ver a cor dele. Às vezes tinha cavos até com 10, 12 metros de fundura. Antigamente era chamado de poços também. Lá debaixo, eles tiravam a terra com o balde para cima. Depois, com o tempo, em 1950, veio a rampa livre. Aqui já fazia a detonação. Você tem uma ideia como é que fazia o furo naquele tempo? Uma haste dessa aqui de 4 pontas e uma mareta. E a bater para adiante. Até formar o furo, na mais de 40, 50 centímetros para dentro. Para fazer 2 furos com uma haste dessa aqui, eles levavam o dia inteiro. Depois de ver todas as ferramentas, descobrir toda essa história, a gente foi para outro túnel ali do lado, onde teve mais histórias das pedras, onde eles mostravam como era feita as minerações, onde mostravam tudo. Aqui, para fazer a detonação, tem que dar um curto de energia elétrica, senão não detona esse tiro aqui. Mas não bateu ferro lá dentro do corpo do país, não é? Não, tem que dar um curto com energia elétrica para fazer detonação, senão não detona. Agora, se fosse antigamente, que nem brincar em casa, com palito de roça, lá com um prego lá e fazer um buraquinho, botava em cima, com o martelo batia lá em cima. Mas isso aqui tem que ter um curto de energia elétrica, senão não detona. E quanto mais compactada ficar ali, essa bola dentro desse furo aí, mais lágrima vai sair na hora da detonação. E depois, claro, teve uma cena melhor, que foi a da explosão.
né, de como era feita as explosões. Tudo bem legal, um barulho alto, então tomem cuidado com os seus ouvidos. É só apertar? Só que eu vou dar uma explicação primeiro. O garimpeiro, quando vai fazer essa detonação, a primeira coisa que ele faz, ele tira a rede elétrica lá dentro da galeria. Leva lá 70, 80 metros para trás. E vem com a lanterna do capacete para varar esses furos aqui para fazer a detonação. Então, eu vou entrar ali dentro, vou desligar a luz e vou pedir se vocês estão preparados, porque vai dar um estouro forte aqui dentro. Vou pedir se vocês estão preparados. Se vocês falarem que estão preparados, a hora que eu gritar fogo, vocês fazem assim, ó. Aperta e segura apertado para baixo que vai dar uma explosão lá dentro. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar uma explosão aqui dentro. Não pensei que ia explodir tudo ali. Mas é que eu... Fica pertinho da mãe. Ah, Vai dar um barulhão bem forte. Eu levo, Tem um presta aqui. atenção, cara. Calma. eu queria. Sim. Uou! Ih, molhou a porta. Ainda bem que eu tranquei isso, viu? Depois que a gente saiu do túnel, a gente voltou lá pro outro túnel e foi ver então o restaurante. É um restaurante subterrâneo, esqueci a palavra. E também lá tudo muito lindo, muito chique. Dava pra ver, tipo, cada mesa tinha pedras dentro. Muito lindo, muito lindo. Algumas ainda não tinham, mas acho que assim que eles encontrarem mais pedras daquele tamanho, eles vão colocar. Então, tipo, bem chique, assim, bem chique. Não sei se outra palavra usar. E perto desse restaurante tinha também uma lojinha. E essa lojinha, né, também tinha várias pedrinhas, vários brincos, correntes, etc. Tudo muito lindo, inclusive aquelas árvores. Tem tipo umas arvorezinhas de arame com um monte de pedrinhas. Que eu acho muito chique aquelas. Acho muito lindo. Só que eu não ia ter dinheiro pra comprar aquilo. Por mais bonito que fosse, eu não tinha dinheiro pra comprar, então. Eu também tava com um pouco de vergonha, tipo, de ficar gravando o tempo inteiro. Sei lá. Mas enfim. Tinham algumas pedras que simbolizavam coisas, né? Elas eram energizadas, etc. Da mesma forma que aquelas lá do começo que eu falei. E essas pedras, bom, cada uma servia para uma coisa diferente. Tinha uma que era para mal olhado, enfim, cada uma tinha uma coisa diferente. É óbvio que eu não decorei todas porque a minha memória é de peixe, e não é de qualquer peixe, é o peixe Dory. Então, eu espero que vocês entendam a minha parte, eu não decorei tudo. Inclusive, essa eu comprei uma pedra, mas também era R$13, né? Que é essa aqui. Claro que não vai dar pra ver, ela é azul. Ela é... Se o Google tá certo, porque eu tive que pesquisar... Ah! Caraca, nunca mais. E pior que nem gravou. Cara, ela literalmente caiu, eu peguei assim embaixo, com a mesma mão. Enfim, eu não tô conseguindo mostrar a pedra, então eu vou fazer um vídeo separadamente dela e mostrar aí na tela pra vocês. O bom é que eu já deixo um espacinho aqui no canto pra ela. Enfim, de acordo com o Google, porque eu não lembro de ter visto lá, minha memória é bem curta, então, enfim, ela é uma ágata azul. E a única coisa que eu me lembro dela é que ela ajuda pra ansiedade. É só isso que eu sei. É só isso que eu lembro. Que era a última coisa do textinho que tinha. E foi exatamente por isso que eu comprei. Ela é azul, tem uma listrinha branca no meio. E... se não me engano, a dureza dela, tipo assim, é de 6 ou
7,5, não, 6,5, não sei, é por aí, sabe? Vou botar na tela também. Enfim, eu comprei ela é muito bonitinha e é isso, eu basicamente ando com ela o tempo inteiro. Mas enfim, depois que a gente saiu daquela lojinha, a gente foi então pro Balanço Infinito, eu não sei. Que pra quem não é acostumado com adrenalina, é uma ótima adrenalina. Inclusive a gente tinha uma outra carretinha, né, que mostrava os lugares onde aconteciam as explorações, que a gente não pôde ir porque levava mais ou menos uns 40 minutos aquela expedição e a gente tinha que voltar pra casa, porque a gente mora longe, deu quase 2 horas de viagem. E enfim, a gente mudou pegou dois então do balanço, né, trocou por um do balanço. Aí a gente foi 2 vezes, porque a gente já tinha uma e trocou essa expedição da carretinha por uma do balanço. Então a gente foi 2 vezes, que por sinal aqui estão os meus vídeos de quando eu fui as 2 vezes. Na primeira vez eu disse, né, tipo, pra ele parar. E na segunda vez eu disse, agora vai até onde der. Tipo, subir até onde der. E aí foi. E depois a gente foi na tal da bike aérea, então. E por sinal dá um medinho. E aí então, né, a gente já todo equipado lá, que por sinal eu tava lá, tipo, bem de boa lá. Eu queria acho que postar o vídeo do balanço no Instagram. Ele lá mexendo no celular, tranquilinho, enquanto o moço que tava lá tava botando todos os equipamentos. E eu lá parado, só mexendo no celular, tipo, bem distraidona. Aí depois a gente se arrumou lá e foi. Mas cara, tipo, no começo até que não deu medo. Tipo, eu achei o balanço com mais adrenalina do que o outro. Porque a gente tava basicamente pedalando no nada. Pedalando em cima de um fio. E aí, beleza, né? Tipo, foi tranquilo. Aí a gente passou por cima daquela construção que tinha ali, que tinha os banheiros e, enfim. A gente passou ali por cima e não é que me deu um medo passar por cima daquele telhado. Tipo, eu só fiquei com medo dessa parte ali. Mas de resto foi bem tranquilo, independente da altura. Ou talvez porque eu só olhei pra baixo naquele momento. Mas enfim, depois teve os vídeos da volta, né? Aqui eu queria gravar tipo de cima, mas aí eu tava com medo, não queria derrubar meu celular no chão. Então eu pedi pro moço que tava lá pra ele gravar pra gente. E na hora de voltar também ele gravou, e aí então a pessoa que tava comigo também gravou de cima da bike. Então tem 2 vídeos aí de nós dois andando. Eu tava na frente, né? Eu já tinha passado. Acho que ele demorou mais pra ir atrás de mim porque ele tava arrumando o celular pra gravar. Então ele basicamente acho que nem segurou direito o guidão, também não precisa. Mas eu tava com medo. Inclusive pra voltar eu senti que eu tava meio inclinada, deu um pouquinho mais de medo. E, enfim, a gente saiu do balanço, né? Tirou todos os equipamentos. Eu quase caí depois também. Só que isso não foi gravado, cara. Que tipo assim, ele afrouxou as coisas, né? A gente tinha uma cintura e uma em cada perna, assim. Ele afrouxou, então eu só tinha que tirar o meu pé. E na hora que eu fui tirar o meu pé, eu perdi um pouco o equilíbrio, dei uma caidinha pro lado, mas pouca coisa. Mas também, né, depois de andar assim no ar, eu não sei, não sou acostumada a me movimentar tanto, então. E também eu perdi o equilíbrio, coisa básica, disso acontecer. Enfim, aí a gente subiu na moto e fomos pra casa. Levou tipo 2 horas de novo. Acho que a gente saiu de lá era 4 e pouco. Sendo que quando a gente saiu de casa, a gente, tipo,
a pessoa disse, né, até umas 4 horas a gente tá de volta, a gente saiu 4 horas de lá. Aí chegamos umas 6 horas da noite, tá mais friozinho, principalmente quando a gente chegou na minha cidade, ficou bem mais frio. E eu não tava mais usando o meu moletom, eu acho. Eu tava usando um outro casaco, então... O outro casaco que não tá aqui, eu tô usando só o moletom nesse momento. Enfim, a gente chegou em casa, foi basicamente isso. Foi uma viagem bem interessante. Me rendeu uma pedra. Uma pedra bonitinha, uma pedra que, energizada ou não, ela alivia minha ansiedade. Enfim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E desculpem a demora pra postar. Eu realmente... Eu precisava gravar esse... Eu precisava ser a locutora aqui do vídeo, né? Pra ser locutora do vídeo. É porque eu não tava toda blogueira, né? Tipo, gravando assim, segurando o celular. Então eu precisava gravar um vídeo conversando com vocês pra não ficar só o vídeo solito ali no fundo e acabar ficando chato, porque algumas coisas eu tive que tirar o som e... Enfim, espero que vocês entendam. E se vocês quiserem ir lá pra Mestiça do Sul, é um ótimo lugar pra se viajar ou passear, independente do que vocês queiram falar. Sei lá, gente. Depende do lugar que você mora, acaba se tornando uma viagem mesmo. Enfim, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E eu acho que eu nem falei, a gente foi no parque, no Geoparque Subterrâneo, que é só um dos lugares lá em Mestiça do Sul. Tem vários outros lugares que a gente não foi conhecer e que também são legais. Ai, mas como é que você sabe que são legais? Eu, em 2019, fui em um deles e eu não sei onde é que foi. Inclusive, eu achei que tinha sido no Parque Subterrâneo, mas não foi. Então, o Parque Subterrâneo acabou sendo uma viagem nova, né, de Ametista do Sul, que eu fui. Enfim, se você quer ir pra Ametista do Sul, o meu conselho é: vá bem cedo, pra você voltar cedo. Porque quanto mais cedo você ir, mais coisa você vai aproveitar. E você vai poder aproveitar bem também, mas tem que ser o dia inteiro. A gente foi, era 10 da manhã por aí, não deu pra fazer tudo. No parque, no Geoparque, não deu pra fazer tudo. Se a gente tivesse ido mais cedo, talvez daria. Mas ia ser só o Geoparque e dane-se o resto. Não ia dar pra fazer o resto. Enfim, acho que eu já enrolei demais. É isso. Um beijo e tchau.